No ar, Conexão Recôncavo. Olá, amigos internautas, conectados aqui na nossa programação. A você que nos acompanha através do reconcavonoticias.com.br e a você que está sempre conectado com a gente aí através da Recôncavo Web TV no YouTube, assim como no Instagram, que está sempre dando seus likes lá, né? Obrigado pelo carinho da audiência. Na nossa programação especial da semana, vivemos esse momento do Dia da Consciência Negra e hoje trazendo comigo aqui Davi Gama, jovem daqui da cidade de Amargosa, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o tema. Boa tarde, Davi. Boa tarde você e boa tarde a toda a audiência que está nos acompanhando. Davi, como eu falei, 20 de novembro, comemoração da consciência negra aqui no Brasil, e eu queria trazer um pouquinho de você, que é jovem, conhecedor dessas questões, estudante, diga-se de passagem, falar um pouquinho como é que você ainda vê o negro sendo tratado na sociedade, Davi. Bom, primeiramente, sem querer ser panfletário e usar o discurso de minorias, eu prefiro usar o negro como uma maioria populacional. E é uma maioria, é verdade, mas que, falando sobre a questão do racismo, é uma maioria que é subjugada, marginalizada e escanteada. Digamos, um descaso com essa população e com o cidadão brasileiro em geral. Eu vejo a máquina pública com uma série de deficiências, deficiências que já foram herdadas, passadas desde o período colonial, que se mantêm até hoje. Na verdade, você toca bem no assunto, porque às vezes a pessoa traz só essa questão de por ser negro. Então, não é ser negro, é ser cidadão brasileiro, ainda passa por essas lutas, né? Bastante difícil. E isso, a gente vive num país que era subdesenvolvido e ele está começando a caminhar em direção ao progresso nos últimos anos, né? Eu tenho algumas décadas, mas que é um país que se oriunda do estado de subdesenvolvimento. E como é característico desses países, a gente tem a acentuação, né, na disparidade, na diferença entre as classes superiores, digamos assim, e as classes inferiores. E essas diferenças que são comuns a esse tipo de país acabam que, digamos, batendo mais forte na população mais marginalizada, mais periférica. Só que esse problema do Brasil, como eu falei, sem querer ser panfletário também, ele atinge também ao pobre, ao pobre branco, os indígenas e todo tipo de população que é mais desfavorecida pela posse do capital, né, do dinheiro. Muito bem, Davi. Então esse é o nosso programa Conexão Recôncavo, recebendo aqui Davi Gama, né, esse jovem muito inteligente, né, nesse bate-papo aqui sobre o Dia da Consciência Negra. Nesse belo cenário do fotógrafo Edson Andrade da cidade de Amargosa, do Bosque da Querida Amargosa, nós continuamos o nosso bate-papo. Jovem negro na sociedade, como é que você ainda vê? O jovem negro na sociedade, e falando do jovem como um todo, o jovem hoje em dia, na minha visão, ele se encontra um pouco inerte. Eu acho que falta um direcionamento, falta mais oportunidades, né? O Estado, que é basicamente o órgão que seria responsável por dar esse direcionamento social e fazer com que aquele indivíduo num Estado de Direito se torne um produto frutífero, digamos assim, ele peca em diversos aspectos e esse é um deles, né? Isso é só apenas um sintoma de um Estado tão deteriorado como o Brasil. E isso acaba, como eu já falei antes, se acentua mais ainda nessas populações mais marginalizadas. Muito bem, na verdade nós falamos muito disso, a questão desse jovem, independente que ele seja negro, branco, pardo, índio, que seja, mas ainda há uma política, ainda há uma falta de política para despertar esses jovens, que seja para o mercado de trabalho, que seja até mesmo para buscar reconhecimento através da escola. Educação para os jovens do século XXI, se acha que ainda
tem essa dificuldade para inserir o jovem de fato na educação? Muita, muita. Eu acho que, inclusive, esse é um dos grandes, uma das grandes mazelas da sociedade brasileira. A gente acha que, como o Brasil não é um país muito desenvolvido na questão tecnológica, eu acho que isso reverbera, né, em todos os demais aspectos. E a educação é delas. A gente vê em outros países, como Estados Unidos, países de IDH maior, que a integração da tecnologia com a educação é pauta prioritária, né? Só que no Brasil a gente vê o contrário. Aqui as autoridades acham que educação boa é educação integral ou algum tipo de coisa, mas eu acho que não reforma as grades curriculares. O ensino não é feito de forma que ele seja mais, digamos, intuitivo e didático, sabe? Eu acho que esse é o grande problema da nossa sociedade, e isso acarreta muita dificuldade na acessibilidade dos jovens de todas as idades para a educação. Davi, eu estava falando em uma reunião passada a respeito da educação hoje em dia. Antes, no meu tempo, morador aqui do bairro da Catiara, nós estudávamos no Colégio Santa Bernadette, íamos a pé até o colégio, voltávamos a pé, não tinha merenda, e hoje nós vemos que a educação, com todos os seus defeitos, mas tem merenda escolar, transporte escolar para buscar o aluno em casa e deixar na escola e retornar para casa. E hoje a gente não vê dos jovens esse interesse em estudar, em correr atrás. Você, como jovem, como é que você retrata esse cenário? Bem, eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, de se citar e discutir sobre, principalmente porque eu acho que, como eu já falei, o jovem precisa de um certo direcionamento, e às vezes esse direcionamento ele deve vir da casa do aluno. E existe um grande problema eu, por exemplo, eu tive, digamos assim, a sorte de minha mãe, na minha casa, sempre ter sido incentivado a estudar, a correr atrás, principalmente por ter vindo de uma realidade muito, digamos assim, muito periférica, né? Mas na maioria dos casos não é uma realidade que é compartilhada, né? Para a maioria dos brasileiros. Eu acho que a sociedade como um todo também às vezes meio que torna o incentivo à educação e ao estudo uma coisa mais secundária. E eu acho que no Brasil, por exemplo, que teve um processo de industrialização tardio, tem-se mais um enfoque na questão do trabalho manual, e eu acho que peca-se o Estado, assim, a galera, os grandes capitalistas que dominam as produções, eu acho que empurram mais pro trabalho manual também. Isso é uma herança cultural e histórica do Brasil, pelo fato de ele ser um país que teve suas maiores fontes de renda na agricultura e na pecuária. E todo esse resultado, essa herança anterior, tudo isso culmina em todo esse estado atual do Brasil, né? Essa falta de, digamos assim, enfoque, essa condução pro estudo, para as matérias mais intelectuais e etc. Hoje, entendi perfeitamente o que você falou. E isso aí, você foi feliz nessa colocação, porque assim, o cara chega numa empresa para trabalhar, o currículo dele, ele tem o primeiro grau, tá bom demais. Pro serviço que ele vai fazer, tá bom demais. Então assim, se o camarada hoje, assim, eu tenho uma vaga de emprego, mas para esse emprego aqui tem que ser no mínimo quem incluiu o segundo grau. Se isso começa a fazer valer, o camarada que está lá desempregado, ele sabe, se ele não estudar, ele nunca vai ter acesso ao trabalho, vai ser mais difícil para ele entrar no mercado de trabalho, ele vai ter que correr atrás para ele estudar, entendeu? Então assim, não dá para dizer assim, tá ruim, tem que ficar pior, não. É dizer assim, não tá bom hoje, mas se eu correr atrás, se eu lutar, como você falou, você teve o apoio de casa para você correr atrás dos seus objetivos e vem correndo até hoje. Então, não dá para dizer assim, eu sou coitadinho porque eu moro na periferia, porque eu sou negro, não. O segredo é dizer assim, eu vou para frente, eu consigo. É basicamente isso. Eu acho, em partes. Eu acho que existem casos,
por exemplo, nas regiões das favelas, são uma realidade que é totalmente distante do cenário que a gente tem fora das grandes cidades. Existem situações da população que são sub-humanas, né? Que são expostas a falta de alimento, de estrutura básica, saneamento básico. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um delegado que fazia ações sociais na região acho que Zona Leste de São Paulo, e ele falava que encontrava situações de humanas, seres humanos em situação animalesca, sabe? Catando comida do lixo e tal. E pelo fato de a maioria dos estados e regiões do Brasil não experimentarem essa situação mais cristalizada da favelização, essa coisa, digamos, mais crítica que tem só nas grandes favelas das megacidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e entre outras também, mas especificamente nessas cidades que tem essa característica mais crítica, essas pessoas enfrentam uma certa dificuldade que se elas não forem dotadas de uma grande motivação, de um foco, de um objetivo de vida muito forte, eu acho que elas se deixam levar por vários outros fatores. Tipo aquelas pessoas que tem que matar um leão por dia. Exatamente. Né? Vivemos numa cidade pequena, mas onde todo mundo se conhece, onde a educação está aí, que seja pelo município, que seja pelo estado, está sendo disponibilizada a grande maioria. Então, às vezes, o que falta mesmo é o incentivo do lar, do jovem querer ingressar, de querer ser alguém na vida, né? Alguém que fale para ele, cara, você pode, você tem talento. Nós vamos ver esse exemplo de muitos jovens aí que tem talento, que seja no futebol, que seja na música, mas por algum motivo, por algum problema, se deixou perder no meio da caminhada. Esse é o nosso bate-papo com Davi Gama, falando um pouco da consciência negra nesse 20 de novembro. Davi, para finalizar, eu queria que você falasse aqui pra gente, pro ouvinte do Recôncavo Notícias, como você queria que o jovem fosse inserido na sociedade brasileira ou na nossa sociedade mesmo. Você pode estar falando um pouco. Bem, eu acho que, assim como a maioria dos problemas do Brasil, essa mazela começa com a educação. E também tem que ser amparada por uma estruturação e digamos, um revigoramento, um avanço na economia do Brasil. Porque sem falar de dinheiro também, o país não consegue sustentar uma boa educação, não consegue produzir um bom cidadão. E a gente sabe que as situações do Brasil nas últimas décadas, o quadro tem sido muito crítico. Mas eu acho que para, entre aspas, solucionar esse problema, começa com a educação. Eu acho que o Brasil necessita, é questão vital, que haja uma reforma na educação do país e que haja essa reestruturação pensando e olhando pro jovem, para aquele jovem que mora lá no interior do estado do Amazonas e precisa ir de canoa para pegar 2, 3 canoas ou embarcações para ir de uma ponta a outra de um rio. E também aquele jovem que mora lá no interior do sertão, né? A educação tem que ser personalizada, ela tem que entregar o objetivo dela até, digamos, na ponta da lança lá. E é uma coisa que não se soluciona mudando grade curricular ou apenas diminuindo ou aumentando o investimento. Eu acho que tem que ser uma questão mais de logística e tem que ser melhor pensada. Mas é sempre difícil falar sobre certos avanços no Brasil porque o Estado é burocrático, tem a questão da corrupção também, que nesse caso da pandemia a gente viu milhões e milhões de dólares sendo desviados para a compra de vacinas, quanto mais na questão de uma verba destinada à educação. Mas tirando todos esses problemas, eu acho que realmente a solução é essa, personalizar a educação e entregar até a ponta da lança, basicamente, ir atrás, é claro, e também tem que ter um programa de incentivo familiar. Muito bem, esse foi o nosso Conexão Recôncavo, recebendo aqui Davi Gama, jovem aqui da cidade de Amargosa.
Davi, obrigado por receber Obrigado nosso convite, aceitar nosso convite de estar aqui. E o Recôncavo Notícias está à sua disposição para, a hora que você julgar necessário, estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigado. A todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Se inscreve no nosso canal, compartilha a nossa live com esse jovem Davi Gama, jovem daqui da cidade de Amargosa, que é referência aqui dentro dos jovens, orgulho da família, que esteve conosco aqui no nosso bate-papo do Conexão Recôncavo. Tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima. Oferecimento Bittencourt Marmoraria, peças de mármore e granito, situada no Campo Belo, em Amargosa. Fone 75 3634 1669.